atravessou isso daí com muitas perdas. Aquela barbeiragem de Manaus, de acabar o oxigênio, aquilo dali, aquilo é inadmissível, cara. Inadmissível. Aquilo num país sério, o cara tinha que ir preso, algemado, cara, porque eu não, a gente na profissão de médico acaba vendo muita gente morrer. A morte por asfixia, por falta de oxigênio, talvez seja uma das mais. Tanto que o pessoal ceda, né? Porque é muito sofrido, né? E quando você fala que você deixou uma cidade 4 dias sem oxigênio, não é só o cara da Covid, é o cara que infartou, é o bebê prematuro, é o cara da apendicite que não pôde ser operado porque não tinha oxigênio. É uma coisa surreal. Se tivesse sido aí no Rio de Janeiro, tinha uma revolução. Se fosse em São Paulo, tinha uma Sim. revolução. Tinha tiro, tinha bomba, iam arrancar eles no tapa lá. Eu acho que o fato de ter sido em Manaus, o centro-sul do Brasil ficou naquela coisa assim, puxa, é Manaus, né, lá longe. Eu acho que, infelizmente, o certo é você colocar mais. Então, você sabe a quanto que vai andar seu carro, quanto que você vai correr, qual o consumo do carro, quantos quilômetros que ele faz. Oxigênio é a mesma coisa. Nós fizemos um plano de manejo de oxigênio. Ó, se o oxigênio consumir demais, por exemplo, no Rio, e o Rio de Janeiro começar a querer entrar na reserva, eu vou desviar a produção de oxigênio de Minas para o Rio, ou de São Paulo para o Rio, ou do Espírito Santo. Eu fiz um sistema todo de redundância. Ó, se aqui chegou nesse ponto, abastece antes de faltar, estava tudo certo. Manaus era um grande problema, porque lá só chega de avião ou barco. Lá não tem uma estrada que ligue nós aqui. Se você sair de carro, você não chega em Manaus, nem que você queira. Então, para você mandar um oxigênio para Manaus de barco, você vai até Belém do Pará, você bota num barco, leva ali 5 dias, 7 dias para chegar. Avião não pode pôr oxigênio que explode. Resultado: lá você tem que trabalhar com um abastecimento de 45 dias. Quando baixou para 25, você já tem que fazer a operação de abastecer. Eles vieram gastando oxigênio e mostrando novembro, dezembro, o ponteiro deles estava baixando, baixando, e a firma, a White Martins, que produz o oxigênio, avisando eles todo dia, ó, o máximo que eu consigo produzir é 100 eles, por dia, eles estão gastando 200 por dia, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Não fizeram nenhum movimento para atender. Quando eles viram, estavam tão despreparados, que o ministro Pazuello ele foi para Manaus sem saber. Ninguém chegou para ele e falou: vai acabar hoje o oxigênio. Ele estava lá quando acabou o oxigênio. Ele não sabia. E para piorar a situação deles, a única opção que eles tinham, e eles me perguntaram na época como é que saía daquela enrascada, eu falei: a única fábrica que vocês têm é uma fábrica na Venezuela, porque tem uma estrada que passa por Roraima e chega em Manaus. Só que tem que pedir para o Maduro. E os caras não queriam pedir de jeito nenhum. Eu falei: ó, não adianta. Se você não pedir para ele, você vai bancar a morte. E morreu muita gente em Manaus. Até que o Maduro teve que mandar por questão humanitária, exigiu que entrasse o caminhão dele, da Venezuela, escrito Maduro socorre o Brasil, entrou dentro de Manaus buzinando e pagou-se esse mico. O Pazuello pagou esse mico de o Brasil teve que pedir, por favor, para a Venezuela socorrer Manaus.